vez especial. Iremos falar sobre psicoterapia e psicanálise. Se você quer saber desse assunto, vem com a gente. E ela é uma pessoa muito importante, fique ligado. Estava te esperando. Bom dia! Tudo bem? Bom demais te ver, bom demais. Então, começando o nosso café da manhã, primeiramente eu quero dizer para você, Silvia, que esse momento é preparado para você com muito carinho. Então fica à vontade, se delicie, tá? Foi tudo preparado com muito carinho para você. Você aceita um café? Quero café delicioso para você. Você pode colocar aqui, é tudo livre também, tá? Isso tá bom? Tá bom? Eu vou começar com o suco, né? Então, Silvia, quanto tempo você tá morando aqui em Goiânia? Tem 2 anos que eu moro. Vai fazer 3 anos agora, em abril. Rápido, não passa? Passa muito rápido. Até porque tá sendo, né, os 3 anos melhores aí da minha vida depois de 10 anos. Então tem sido os 3 anos da calmaria, né? Espero que se perpetue aí. Continue, né? É. Tá certo. E eu quero começar te pedindo para que você conte pra gente quem é Silvia Lima. Nossa, falar dos outros é fácil, mas falar da gente é algo bem difícil, às vezes doloroso, porque você não consegue falar só o que está vivendo agora sem trazer a nossa bagagem lá de trás, né? Então vamos voltar um pouco no tempo. Compõe, né? Isso. Apesar de eu não ter uma história de infância triste, graças a Deus eu fui uma pessoa muito bem criada, né, na minha infância, na minha adolescência, criada na fazenda, então o contexto do Goiás é bem pessoal, né, digamos assim, esse contato com a natureza. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa sobrevivente ao meu caos psicológico. Às vezes as nossas guerras elas não estão necessariamente fora, mas dentro de mim. Então eu sou uma sobrevivente ao caos que passou pela ferida da rejeição, do abandono. E hoje não digo para você eu sou uma mulher curada, porque a gente nunca é curada, né? Mas eu mantenho uma estabilidade emocional, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos incríveis, sou casada, né? Era um sonho ser casada. Maravilha, hoje eu né? sou casada e sou muito feliz. Então eu posso dizer que a Silvia hoje ela conhece a sua história e ela aceitou a sua história. Que bom. Eu costumo dizer que o maior império que um homem, eu digo homem no sentido geral, ambos os sexos, o maior império que um homem pode construir é uma família. E isso traz o casamento, isso traz o convívio, né, com conflitos, com resolução de todos eles, porque isso nos constrói, não é verdade? Que faz ser a gente ser quem a gente é hoje, né? Isso é muito bom. Muito feliz de conhecer Silvia Lima. Então, Silvia, como surgiu a psicoterapia na sua vida? Eu posso falar, né, que a psicoterapia ela começou quando eu comecei a fazer terapia, né, que era até uma coisa que para mim não fazia parte da vida, porque a gente não nasce terapeuta, não nasce fazendo terapia, então essa construção ela começou por a busca da terapia. E a psicoterapia veio na minha vida, né? A psicanálise ela veio na minha vida para sobrevivência. Eu me encontrei num cenário difícil, né? A convivência, por exemplo, com o border, né? O borderline. Sim. E o que isso trouxe para minha vida? Nisso tudo, eu precisava aprender a lidar com o próximo.
Então fui para terapia, fizemos terapia de casal e daí eu me apaixonei por essa abordagem incrível que é a psicanálise, porque tem uma diferença, né, da psiquiatria, a psicologia e a psicanálise clínica. Então, e aí surgiu no meio, né, essa necessidade de poder fazer na vida do outro o que aconteceu na minha vida. E eu não sabia também que haveria mais mudança. Então eu posso dizer que a psicoterapia ela foi uma sobrevivência, foi uma forma que eu achei de lidar comigo mesmo, mas de poder também levar o que estava acontecendo comigo a transformar a vida de outras mulheres, de outras famílias, de outras pessoas. Silvia, a gente sabe que você escreveu o livro Jornada de um Sobrevivente, já que você falou que é uma sobrevivente, vamos entrar nesse assunto. Sim. Conta pra gente sobre o livro, dos outros projetos que você participa, te abre esse espaço para você falar. A Jornada da Sobrevivente foi uma forma que eu achei de compartilhar com outras pessoas um pouco, né, desse processo da vida. Porém, é um livro que, como é que eu vou dizer, a pessoa precisa de verdade querer entendê-lo até, porque lá eu abordo uma verdade não absoluta, mas vamos colocar no seguinte pretexto: se eu ficar me vitimizando ou se eu não quiser encarar essa realidade, vai ser um livro que não vai te surtir um efeito, porque lá você vai precisar olhar para dentro de si, né? É uma verdade que você vai ter que olhar para dentro de si e trazer quem você é por dentro, porque aqui eu posso usar uma maquiagem, aqui eu posso me vestir de alguma forma, né? A gente tá aqui todos arrumados. Por exemplo, a Silvia todo dia é assim, já imaginou? Né? Tá poderosa, maquiada, arrumada. Então o livro ele faz com que você olhe para dentro de si e se veja na sua pior forma, né? Descubra as suas sombras. E já vou dizer que a gente nunca sara 100%, a gente nunca descobre as nossas sombras, digamos, todas de uma vez, né? A gente sempre vai ter uma máscara para usar. É verdade. Isso que você trouxe pra gente é de extrema importância, porque ninguém vai buscar a cura por você, não é verdade? Se a gente não reconhecer os nossos medos, as nossas limitações, mediante o nosso psicológico e procurar uma ajuda, ninguém vai fazer pela gente, né? Então, esse livro, ele pode ser até um empurrãozinho, se a pessoa tiver com a mente aberta, né? Para leitura e já entender sobre o que se trata. E sobre os seus projetos? Conta aí. Olha, hoje eu trabalho, né, de forma remota, online. Ainda não tenho intenção de abrir um consultório. Mas em breve, assim, porque assim, eu acredito que o online hoje me conecta com pessoas do mundo inteiro, né? Eu atendo de fora do Brasil e no Brasil, em vários estados, então não me limita, né? O consultório, vamos dizer assim, que limita um pouquinho a questão, né, de expandir dessa forma. Hoje eu trabalho no meu Instagram, eu faço lives diariamente, eu faço parte de uma associação, de psicanalistas, né? Hoje a gente tem uma credencial, porque assim, gente, a psicanálise ela não é regulamentada. Isso é importante até porque o pensamento de Freud, ele diz que a psicanálise ela é uma linha de conhecimento continuada. Então uma regulamentação ia restringir esse campo de conhecimento. Então a gente nunca para de estudar. Estou mestrando em neuropsicanálise, e aí dentro de tudo isso eu estou tentando, né, e isso aqui já fica uma cobrança interna, né, se o projeto que a gente quer montar junto com a Prefeitura de Goiânia, para que a gente possa atender um público maior. E a gente tem uma extensão da ABRAPN aqui, então nós somos composta por 3 psicanalistas, né, da associação ABRAPN. Então logo mais vai vir aqui as 3 e a gente vai estar falando sobre as coisas que vai vir aí. Porque assim, não é que nos limita, mas como nós somos uma abordagem
livre, vamos dizer assim, mas a gente precisa ter uma comissão de ética, que isso é muito importante. Hoje qualquer pessoa usa certos títulos, usa até como benefício de ganho. É verdade. Então, um projeto, algo que possa vir, tem que ter esse viés, né? Tem que ter um respaldo, uma ética, até para os pacientes se sentirem seguros, as pessoas que fazem parte se sentirem seguras. É verdade, falar é fácil, né? Vamos ver. Sabemos que você é especialista, né, em feridas emocionais. A depressão e a ansiedade, ela tem essa ligação? Sim, é claro, só que o pior disso tudo é porque as pessoas costumam se esconder atrás desses diagnósticos. Então, é muito mais prático. Eu descubro que estou com ansiedade, então eu vou no psiquiatra, eu recebo a medicação e eu vou tomar essa medicação. Mas no fundo eu não trato a raiz daquilo. Ou seja, eu não vou para terapia. Então eu não tenho a certeza, digamos assim, do que eu tenho. Eu só estou tendo uma reação física diante do meu corpo. Assim como a depressão, e isso é provado cientificamente, que há alterações no nosso cérebro, né, de ambas as coisas, né? Ali as nossas sinapses neurais, a questão do córtex frontal, e vamos deixar essa parte lá, vamos deixar essa parte mais reservada. Mas a questão é, a raiz disso tudo vem nas feridas emocionais. E lembrando, essas feridas emocionais, elas vêm lá da nossa primeira casa, que é o nosso útero, né? A psicoembriologia, ela diz que as nossas feridas emocionais, elas são causadas na nossa primeira casa, que é o útero. Então, às vezes a gente já traz de lá, e a ferida emocional, vamos supor que a rejeição, necessariamente eu não preciso rejeitar a pessoa. Mas, por exemplo, eu descobri que eu estava grávida e eu ainda não era casada. Então, qual é a minha primeira reação? Poxa, eu não queria estar grávida. Mas que agora que eu tô, amém, graças a Deus, vou casar, ou esse pai descobre e abandona a mãe, ou nem precisa, mas se eu só tenho esse sentimento, inconscientemente eu liberei isso para essa criança. Porque a psicoembriologia, ela acredita que depois que é gerado, já se é vida, já se forma essa psique. Então, essa criança, ela sente tudo. E aí, nem sempre ela sente que você teve essa primeira reação, mas depois você teve uma aceitação. E aí ela já nasce com essa ferida da rejeição. Eu não fui desejado, eu não fui planejado, eu aconteci. Então a culpa, será que o meu pai tá com minha mãe porque ela engravidou? Será que se eu não existisse, né, seria diferente? Então isso tudo vem de lá, que nasce, aí a pessoa não é trabalhada, porque a gente às vezes não sabe disso, né? E aí a gente cresce, lá na nossa infância a gente já tem problema, mas é coisa de criança, na adolescência porque é um período difícil. Quando a gente chega na fase adulta, a gente é uma pessoa extremamente depressiva ou ansiosa, o corpo sempre em alerta, porque às vezes a mãe levou um susto quando estava grávida. Então assim, as feridas emocionais, ela necessariamente não é pela a repulsa, eu dizer eu não te queria, eu não te quero, mas como a pessoa se sente diante de uma situação. Então, Silvia, eu queria saber de você, qual é o ponto, aceita, amor, qual é o ponto necessário para a pessoa, ela tá precisando realmente da ajuda, que ela está com a depressão, ela procura para uma internação, um atendimento, como que funciona? Olha só, a questão do, vamos supor assim, quando que precisa ser internado, vamos dizer assim, não é uma função totalmente do psicanalista, mas é claro que a gente precisa chegar nesse diagnóstico, né? Um encaminhamento ao psiquiatra, mas uma coisa que eu quero deixar claro, não tem como tratar uma pessoa com transtorno depressivo, e aí tem um transtorno depressivo maior, tem um transtorno depressivo recorrente, que tem diferença. Então não tem como tratar uma pessoa com um transtorno depressivo sem a medicação. São duas coisas que precisam estar ajustadas, a psiquiatria e a terapia. Por quê? Porque vamos supor que a pessoa vem sem medicação, e aí a gente vai entrar numa parte da história dessa pessoa
que ela sentiu dor. Se ela não está medicada, Nossa, desestabiliza total, né? e aí ela vai provocar cada vez mais crise, não uma sensação. Então a medicação ela ajuda a esse processo terapêutico ele ser mais eficaz, ele ser uma coisa mais continuada, porque aí eu posso investigar essa pessoa, vamos lá na infância, vamos conhecer a sua família, vamos conhecer essa dinâmica com seus pais, o seu lar foi funcional, disfuncional, e assim, né, não existe uma infância perfeita, né? Existe uma infância menos ruim. Verdade, verdade. Mas a gente passa as nossas frustrações, os nãos que são necessários, né? Porque uma educação tão permissiva, tão positiva, ela vai trazer uma consequência até maior do que uma educação negativa, né? Com o não mais frequente. Então, essa questão de internar, isso não é que eu não acredite, mas isso vai ter que ter um grau, né? Vamos medir isso, até que ponto isso tá correndo risco de vida, né? Porque você sabe que o autoextermínio é um crescente. Então, como que se dá isso? Então, é uma investigação. E é uma investigação que não tem um resultado imediato como as pessoas querem que seja, né? Numa única sessão de terapia você não consegue. Não, porque primeiro, você vai ter que fazer uma triagem. Vamos supor que eu vou no médico, no clínico geral, eu tô com muita dor de cabeça, tô com 3 dias de dor de cabeça e eu vou no médico. Aí quando eu chego no médico, o médico vai fazer investigação. O médico vai me levar lá, vai perguntar como que tá a minha alimentação, vai perguntar como que é a minha rotina. E aí, diante disso, ele vai me passar exames, né? Talvez vai passar um remédio, um alíviozinho ali para dor de cabeça, mas vai fazer, vamos ver a raiz? Aí eu vou fazer os exames, eu venho, cada exame vai ter um resultado, um diagnóstico, e a gente vai tratar isso. Então a terapia é assim. Eu vou lá, eu levo a minha história, parte do que eu lembro. Em terapia a gente acaba lembrando mais algumas coisas e a gente vai trabalhando esse processo, essas camadas da nossa história. Então cada caso é um caso, né? Sim. Analisado. E com muito cuidado. E eu quero deixar isso aqui, é uma parte muito importante. Cuidado também com os terapeutas que você procura. Cuidado com o profissional que você vai contar a sua história, que você vai colocar isso diante. Porque hoje as pessoas elas não querem levar até o seu paciente uma cura, digamos assim, chegar na raiz desse problema, arrancar, porque é cômodo eu ficar com aquele paciente em consultório, tá me rendendo, né? Então isso é interessante. E aí vem uma outra coisa importante, a questão da religião. Vocês já perceberam que hoje todas essas profissões voltadas à saúde emocional têm um cunho religioso? Então eu acabo pegando só uma caixinha, né? Porque assim, lembrando, a religião ela é muito importante para o processo terapêutico, mas num set terapêutico eu tenho que usar as abordagens corretas do atendimento. Então não existe psicanalista cristão, existe psicanalista com uma abordagem cristã. Eu não posso trazer a minha fé da religião. Imagina o cliente chegar e eu falar assim, não, vamos orar? Vamos olhar, né? Às vezes nem é só a oração que vai resolver. Exato. Então e aí eu coloco muito no que é errado e o que é certo. Agora vamos imaginar, vamos supor que eu vou atender um casal e eles têm uma dificuldade no seu relacionamento mais íntimo. Aí eu vou pegar o padrão bíblico e colocar ali, estabelecer o que é certo, o que não é certo. Talvez essa mulher passou um abuso. Como dizer para ela algumas coisas? Verdade. Né? É claro, gente, a Bíblia tem histórias fantásticas para você usar terapeuticamente, ali trazer uma abordagem, né? Contar uma história, né? Que é verdadeira ainda mais, né? Então assim, eu como cristã, no meu set terapêutico é sem censura, né? Porque a raiva, o que vocês aprenderam como cristão que é a raiva? A gente precisa dominá-la, não ela nos dominar. E trazendo para o lado do cristianismo, a gente tem que repreender,
dominando ela e não deixar que ela nos domine, né? Agora, na terapia, acho que existem outros meios. Agora, do lado do cristianismo, eu só sei responder dessa forma. Vamos supor que você fica com muita raiva de alguém. Muita raiva. O que nos é ensinado? Perdoa. Isso. Perdoa, porque isso é sobre você, você vai levar esse peso. Se você não perdoar, isso vai te atormentar. Verdade. Mas uma coisa, e quando é que essa dor vai ser validada? Então, numa terapia sem censura, o terapeuta pode instigar assim, coloca pra fora. E ali eu já tive terapeutas de bater no carro, porque a gente estava o atendimento dentro do carro e ela batia no volante, e ela gritava, e ela, eu te odeio, e tudo, e aquilo foi fantástico. E ali entrou o processo do perdão, porque ela não reprimiu mais, ela colocou pra fora, ela se esvaziou da raiva. E aí ela foi suprida. Essa dor foi o quê? Validada. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço a aceitação que eu tenho raiva, fica mais fácil eu dominar. Porque como é que eu vou dominar algo que eu não sei nem o tamanho, a proporção, né? E aí por isso que a gente vai o quê? Vai enchendo, 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 e depois a gente explode, a gente surta. O surto nem sempre é ruim. Tem pessoas que precisam surtar, porque elas vão guardando. Enquanto ela não... E outra interessante, o psicanalista que não faz o seu paciente surtar. Então isso é muito interessante a gente trazer e tornar isso leve, porque aí eu não vou, como a questão do sigilo do paciente, eu não vou falar, aquilo ali é seguro para ele. É o lugar onde ele vai poder surtar, colocar pra fora, gritar, chorar, expor, do que colocar pra fora. Eu já vi pessoas que passaram por abuso e ela disse assim, mas eu já perdoei o meu abusador. E eu falo assim, e foi fácil? Sim, mas aí ela não perdoou a traição do marido. Então você consegue entender a transferência. Ela não perdoa o pai porque o pai fez alguma coisa. Ela não perdoa uma pessoa, ela não consegue lidar com isso. Mas o abusador... Por quê? Porque isso nos é ensinado. E aí a gente volta de novo para a doutrina, a religião. E aí eu me livro, digamos assim, da pedra grande, mas das pedrinhas pequenininhas da nossa vida nos incomoda. E isso é uma realidade. O que te incomoda às vezes não é o processo grande, são os piquititinhos. Que é chato, né? Somatória, né? Sim. Vai somando. Sim. Silvia, a gente te acompanha nas redes sociais e confesso que eu me divirto, amo. Tem algumas orientações que eu pego pra mim, até interajo em algumas perguntinhas lá. O que acontece? Eu quero saber de você o seguinte, você como profissional e os seus pacientes e seguidores, quando abre as janelinhas de perguntas, quando abre as portas do engajamento, tem sido positivo a resposta a respeito de paciente, rede social e o profissional? Tem sido, eu falo assim, né? O meu Instagram, ele é o meu escritório. É como se fosse a entrada do meu escritório. Então tem que estar bonito, mas tem que ter essência. Sim. Hoje o que mais tem se visto, pessoas que têm postado qualquer coisa para gerar um engajamento. E eu já fiz isso, né? Eu já fui uma Silvia casca, que por fora bela viola, né? Mas por dentro não tão bem assim. E hoje aí eu quero trazer uma analogia. Quantas coisas hoje nós compramos porque nos vendem uma coisa e quando a gente compra não é aquilo. É verdade. Então esse é o cuidado que eu tenho tido nas minhas redes sociais de levar uma Silvia mais, levar para o meu Instagram, para os meus seguidores. E eu já fiz isso, tá? Porque me foi ensinado, né? Eu sou casada com web designer, né? Então, marketing, né? Tem que aparecer todo dia um ritual de maquiagem. Tem que acordar extremamente cedo. 5 horas você tem que acordar, você tem que caminhar, você tem que fazer academia, você tem que postar comida saudável. Só que a gente é mãe.
só que a gente é esposa, só que a gente não possui uma economia tão grande. Não vou entrar com a questão do rico e do pobre, porque para mim não existe esses dois aspectos, né? É diferente meu pensamento. Mas aí eu não tenho rede de apoio. Como é que eu vou pra academia se não tem quem fique com meu filho para me levar? Não vai dar o mesmo pique. Eu te entendo. Né? Como é que eu vou comer saudável se às vezes o seu almoço é um miojo porque você estava trabalhando? Né? O gerir, você não tem a rede de apoio. Isso aqui é realidade. Aí o que acontece? Aí eu vou postar lá só o que é perfeito, a mesa posta. A roupa bem arrumada, mas o cartão de crédito estourado já. Exatamente. E essas são as realidades. O cancelado. E essas são as realidades que a gente está vendo hoje. O postar por engajamento, o postar porque para caber dentro de um nicho. Quantas pessoas hoje estão fazendo uma rotina forçada? Verdade. De skincare com mais skincare. Nem sempre é real. Sim. Então eu saí dessa personagem porque isso me trouxe uma sequela muito grande. Meu marido não gosta de aparecer. E eu forçava minha esposa a aparecer porque dava mais engajamento, a família perfeita, comercial de margarina. Eu acho bonito vocês porque são espontâneos. Os dois gostam dessa atenção. É verdade. Eu confesso que eu aprendi com isso. Estamos na mesma linha, né? O meu esposo não, às vezes eu mostro um vídeo e falo, amor, que legal, vamos fazer. Porque aí eu entendo, ver o marketing, cara, se a gente fizer aqui, a gente vai atrair pessoas e tal. E ele fala assim, não me bote, não sei não. Isso aí eu não vou fazer. Então, assim, e aí eu desacelerei. Hoje eu não posto com tanta frequência. Hoje eu posto sem maquiagem, mesmo com aquela cara de amanhecer o dia. Sim. Amanhecer o dia, né? E eu trago essa realidade. Tem dia que eu quero me arrumar, eu quero estar. Porque terapeuta, a gente também é a gente não nasce terapeuta. Mas tem dia que a gente tá no direito da gente ser feia. E aí a maquiagem é a máscara da mulher. Então é óbvio que eu preciso ter um dress code, acho que é assim que chama. Tô aprendendo esses nomes assim. E eu vou para um lugar, então eu tenho que. Poxa, custa eu estar, né, para fazer com que as outras pessoas também ali, ninguém merece. Todo dia eu chegar lá e contar meus BO. Né? Porque tem gente que é assim, te liga e você tá aqui já esperando uma palavra. A pessoa vem que só derrota. É verdade. Né? É verdade. Então é isso. Então a rede social, sim, hoje a maioria dos meus clientes vem da rede social. É algo positivo, mas não é algo que te traz um resultado se você não tiver um propósito, se você não tiver uma autoridade. E confesso para vocês que eu ainda estou construindo essa identidade. Eu já caí em várias pegadinhas, inclusive o começo, né, da minha história com a psicanálise. Eu comprei essa ilusão até da questão do glamour, né? Vai ganhar muito dinheiro, você vai ter muito cliente. E, cara, a realidade é muito diferente disso. A gente não ganha 100 mil, a gente não ganha valores, né, que são ditos que você vai ganhar, que você vai ser até aquilo. porque também tem muitas pessoas, hoje é muito fácil, né? Muitas pessoas estão formadas na mesma área que a sua. Sim. Sim. Mas, Então, mas não é só a questão de competição, Jorge. É a questão de que se eu quero uma terapia acessível para que todas as pessoas se sintam incluídas, eu não posso ter um produto exclusivo. Eu não posso dizer que a psicanálise é algo exclusivo, seletivo, porque eu quero a inclusão, eu quero que todos tenham acesso à terapia. Então como é que eu vou chegar às periferias, como é que eu vou chegar às fazendas, porque eu trabalho de forma online, então eu atendo mulher lá com o som da vaca, lá a galinha. Então assim, como é que eu vou levar para essa pessoa que ela tem que comprar arroz e feijão e ela vai pagar uma terapia num valor? Isso não vai acontecer. Então, para que eu torne isso incluso, eu preciso ter esse discernimento de que é uma linha sim próspera, porque eu não vou ser hipócrita, porque a gente consegue sim fazer uma carreira, mas levar inclusão, né? Incluir as pessoas. Eu não posso tornar isso seletivo só para um público específico, só high ticket. A terapia, ela não pode ser, apesar de eu estar aprendendo sobre ética, mas eu acho que deveria ser uma cláusula ética dentro
da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, não pode ser um nicho high-ticket, mas tem que ter essa inclusão. Não só por questão dos planos, pela questão do Estado, mas que os profissionais que também atendem nos seus consultórios de forma online também possam entender essa inclusão. Gente, e aproveitando essa pausa na nossa conversa, eu quero apresentar para vocês e quero que você experimente umas porções de felicidade, é assim que eu vou chamar, porque a gente conheceu o trabalho da Elisângela através dos produtos dela, que eu quero que vocês conheçam. Traz aqui, meu amor. Aliás, eu sou apaixonado. Lá em casa todo mundo é meio refém. Comi a primeira vez. Eu vou experimentar esse de café. Olha. Depois eu vou querer o de morango. Tá bom, Silvia, combinado. e se for ótimo, nós três passar aqui, ó, por debaixo da mesa. Eu tenho certeza Chama os que é digno cachorros de como Ana passar. Maria Braga. Solta os cachorros. Ana Maria Braga, né? É uma só a pessoa que passa. Aqui vai ser 3. Tchim, viu, gente? Vamos lá. Vamos ver o que a Silvia vai dizer. Isso não existe. É muito gostoso. Não é? Esse de café. Então, Faz. gente. Eu vou comer. Gente, assim, ó, é como eu cheia, não tem esses negócios de dieta, não. A gente come doce, viu? Gente, cheinha não, gente feliz, viu, gente? Gente feliz não incomoda. Se vocês tiverem interesse de conhecer todas essas coisas, é só procurar Sonho de Liz no Instagram e Elisângela Cristina. Muito obrigada, viu? Tá maravilhoso. Obrigada por fazer parte da nossa mesa posta Bona Prosa Ar Livre. Eu já comi. Tudo, viu? A pergunta é essa. Qual é a sua maior conquista até aqui? O meu casamento. Uau! Eu poderia dizer, né, que se eu não tivesse o marido que eu tenho hoje, eu não estaria aqui. E aí eu vi o vídeo, né, o Reels de um homem esses dias que tudo ele dizia a minha esposa. E ele é um jogador. E aí o cara perguntou, mas quando você entra em campo, qual é a sua maior motivação? E ele disse a minha esposa. Então hoje a minha maior motivação, o meu marido. Eu lembro de uma frase que ele disse que isso vai ficar na minha mente, né? Quando a gente começou lá atrás, nós vamos fazer 9 anos de casada, então tipo assim, quase aí uma década, então eu já tô. E aí assim, ele falou assim, você é meu pacote completo. Eu separada, você sabe que uma mulher separada, ela não se encaixa nem com as casadas, nem com as solteiras, então, e com o filho. E quando a gente se conheceu, essa foi uma das coisas que me fez confiar, mesmo despedaçada, né? Porque eu tinha saído ali de um relacionamento abusivo e a gente se conheceu e a gente meio que não teve um tempo de namoro, né? A gente se conheceu e a gente já foi morar junto. E ele me disse essa frase, você é o meu pacote completo, o seu filho agora são a minha família, a minha esposa e o meu filho. Então isso me impactou muito. E hoje ele é o meu maior suporte emocional, é o meu parceiro. A gente briga, né? Colérico e fleumático é uma benção. Assim, o colérico briga, o fleumático fica calado, né? Mas quando ele se zanga, a proporção é maior ali, né? Só que essa conquista, ela tá me fazendo ser a profissional que eu sou. Que bom. Então, a pergunta que você fez, eu poderia dizer a mãe. Também tenho histórias de maternidade, mas até isso ele foi o meu suporte. Então, dentre escolher tudo isso, a minha maior conquista é o meu casamento. Sil, me conta aqui. Se você tivesse uma fórmula mágica para que as pessoas parassem de adoecer psicologicamente, qual seria a sua fórmula mágica? Que pergunta forte vai ter uma resposta forte, né? A primeira coisa, parar de se fazer de coitado. Parar de se vitimizar.
tadinho de mim. É uma das primeiras coisas. A segunda, ninguém vai te salvar. E aí eu vou falar uma coisa polêmica, né? Nem Deus vai te salvar, nem teu marido vai te salvar, nem a terapia vai te salvar se você não quiser. Ambas as coisas. Porque por mais que a gente aceita Jesus, ele só vai fazer de verdade algo na sua vida se você se permitir. Se você tiver ferido, você vai cumprir um ritual. Você vai acordar, você vai fazer devocional, você vai caminhar, você vai para a igreja, mas não vai ter salvação. Não vai passar disso. Exatamente, porque você ainda não se permitiu. Outro ponto importante é seu sofrimento, ele é real. E você fugir disso, você vai estar sendo mentiroso para você. E aí eu gosto de falar o seguinte: você é uma pessoa pagadora de conta, uma pessoa extremamente justa, uma pessoa extremamente de caráter, mas você está sendo covarde com você mesmo. Então você é uma pessoa corajosa, incrível, que está lá vivendo, mas na hora de assumir as suas dores, as suas feridas, de mostrar a sua vulnerabilidade, você não faz isso. É uma resposta para alguns dura, mas uma verdade bem gritante para muitos de nós. Porque assim, ó, não adianta você fazer terapia para você buscar só um ponto de validação para você continuar fazendo o que você quer. Ou você acha a terapeuta dizer entendo, tá tudo bem. Não, uai, por que você se odeia tanto? Se você tá nesse lugar, você se colocou. Você é responsável pelas suas ações. É porque eu quero culpar o outro. Mas só você falar do outro. Eu sentar aqui e ficar falando dos outros. Mas eu tenho que falar de mim. E aí dói, porque eu não conheço a minha história. E o que eu conheço de mim, eu não quero aceitar. Imagina a gente vir aqui e contar nossas origens, dizer os nossos... como somos todos cristãos, né? O nosso pecado de estimação. Ninguém gosta de falar disso, né? Os nossos vícios, as nossas dores. Já tem pessoas que expõem isso por um tipo de engajamento, né? Mas... E eu já fiz muito isso. Nossa, eu já peguei uma foto, pra você ter noção dessa questão, eu já peguei uma foto minha, deu totalmente descuidada, né? Porque eu tava numa situação depressiva, e postar e depois eu ir no salão, me arrumar, me maquiar e falar assim, olha o antes e o depois. E tem muita gente que faz isso. Mas a nossa mudança, ela não é por fora, mas as minhas atitudes que eu contenho dentro de mim. Então, quando eu me arrumo, eu tô aqui, gente, nossa, tá maravilhoso. Mas eu vou ter que voltar pra casa. Será que lá em casa tá bem, assim? Como que tá a minha convivência com meu marido? Os meus filhos? Será que o celular é o seu refúgio, né? Exatamente. Lá nem sempre é uma casa, mas é o lugar em que eu espero ter uma paz. E aí tem um filme, eu não me recordo os autores agora, mas que fala assim, ó, Lá Doce Inferno. É um filme de uma mulher extremamente controladora. Ela controla tudo. E aí, uma mulher extremamente controladora, ela vive num estilo de sobrevivência do qual o corpo dela não se permite descansar, porque ela tem que controlar tudo aqui. Né? E não só para ficar uma estética no programa, mas porque é importante para o seu alter ego. Então, se eu sou essa pessoa, aí eu vou para terapia, eu vou querer controlar a terapia também. Aí, se o terapeuta não souber fazer a pontuação correta, ela não vai mudar. Ela vai usar a terapia para dizer assim, eu faço terapia, eu sei que eu continuo certo. Mas a gente vê pessoas hoje que vai em rede nacional e fala, eu faço terapia. Aí eu olho para a pessoa, vou no perfil da pessoa e falo, gente, ela acabou de trazer mais um ponto negativo para os terapeutas, para os psicólogos. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu terapeuta essa mulher. Então, assim, a gente precisa condizer com aquilo que eu faço. Senão, não vai ficar legal. Como você se vê daqui a 10 anos? Primeiro, será uma vitória chegar a 10 anos. Não porque eu
queira partir, né? Mas a gente sabe que nem tudo é como a gente quer. Eu não tenho um planejamento assertivo de tantas coisas. A única coisa que eu espero estar casada, né? O meu filho, quem sabe aí já casado também, que já tem até netos, né? Porque eu tenho um filho de 12 anos. Profissionalmente, eu quero estar com a minha carreira reconhecida, porque eu sei que se eu tiver uma carreira reconhecida, eu tenho todas as outras coisas que me beneficiam. É claro que eu poderia dizer uma casa, um carro, mas antes de ter e fazer, eu quero ser, porque o ser é a minha base. Então daqui a 10 anos eu espero ser uma profissional respeitada, reconhecida, estar casada, quem sabe aí com meu netinho, uma nora, né? Mas fazer ou uma escala de perspectiva eu não pretendo ter também, né? Estudar muito, trabalhar muito, e é isso. Excelente. Estando em movimento, né? Sim, quem não se movimenta Enferruja. não é nem isso, mas morre por dentro, porque o movimento é vida, né? Então, está em movimento. Ai, gente, assim, esteticamente perdeu uns quilinhos, né? Não porque isso, mas é porque assim, né? Tem que mudar, uai. Tá certo. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu quero encerrar com vocês dizendo o seguinte. O início desse vídeo nos trouxe experiências que dizem que é possível sobreviver e fazer de uma das suas maiores feridas o propósito pelo qual você nasceu. Que através desse propósito pelo qual você nasceu, é possível você honrar aqueles que você ama e que te amam de verdade. Então, quero finalizar esse vídeo agradecendo a você, Silvia, tá? Pela sua presença, por compartilhar suas histórias mais uma vez com a gente. Quero agradecer você por nos acompanhar. Quero pedir para você não se esquecer, por favor, de curtir esse vídeo, de comentar, de se inscrever e chega mais perto da gente, porque é por vocês que aqui estamos, ó, com uma prosa super diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Só tenho a agradecer também. Estamos alcançando aí mais de 2 milhões, né, de visualizações. Isso significa que estamos no caminho certo. E Silvia, agradecer você também novamente, né, por estar aqui presente conosco, compartilhando seu conhecimento, a sua história. E é isso. E agradecer mais uma vez, tá, essa parceria incrível, esse curso aqui, que eu mesmo para coluna ruim, eu quero passar toda hora debaixo aqui da mesa. Tamo juntos, tá? Obrigada, Elisângela.